A noite de sexta-feira caía sobre São Paulo com seu brilho característico, uma sinfonia de luzes e sons que para a maioria era apenas o prelúdio do fim de semana, mas que para Marcos Oliveira era um ritual sagrado. Aos 35 anos, Marcos carregava em seu semblante uma serenidade que contrastava com a rigidez de sua postura, um eco de seus anos de serviço no Exército Brasileiro. Hoje, porém, seu campo de batalha era a paternidade, e sua missão mais importante era a felicidade de sua filha de 8 anos, Júlia. Desde que a guarda da menina ficara exclusivamente com ele, após um divórcio amigável, às sextas-feiras na Cantina do Zé, um restaurante tradicional e barulhento no coração da cidade, tornaram-se o ponto alto da semana de ambos. Era ali, em meio ao aroma de manjericão fresco e molho de tomate, que o mundo exterior desaparecia, deixando apenas um pai e uma filha, cúmplices em seu pequeno universo de afeto. Júlia, com seus cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo e olhos verdes que pareciam captar mais do mundo do que a maioria dos adultos, detalhava com gestos animados e uma voz cheia de entusiasmo o seu papel na peça da escola. E então, papai, quando a música tocar, eu vou ser o primeiro girassol a se abrir. A professora disse que eu tenho a luz mais brilhante. Marcos sorria, um sorriso genuíno que iluminava seu rosto. Ele havia deixado a carreira militar para trás justamente por isso, para não perder um único desses momentos. As missões de paz em lugares distantes o haviam ensinado sobre o valor da vida, mas foi a paternidade que lhe ensinou o significado do amor incondicional. Ele observava a filha e via nela a mais pura forma de coragem, a de ser feliz sem reservas. Contudo, a harmonia daquela noite estava prestes a ser quebrada. A atenção de Marcos foi sutilmente desviada para a mesa vizinha. Uma mulher loira, de elegância discreta e olhar cansado, estava visivelmente desconfortável. 2 homens, cujas roupas caras não conseguiam disfarçar a grosseria de suas atitudes, haviam se convidado para sua mesa. Suas vozes eram altas demais, suas risadas forçadas e suas mãos invasivas tocando o braço e o ombro da mulher, que se encolhia a cada toque. Ela tentava se levantar, mas um deles, o mais corpulento, a impedia com um gesto que se pretendia casual, mas que era pura intimidação. Marcos sentiu um nó se formar em seu estômago. Ele conhecia aquele tipo de homem, predadores que confundem poder com o direito de oprimir. Foi a voz suave de Júlia que rompeu sua análise silenciosa. Papai, ela sussurrou apontando discretamente com o queixo. Aqueles moços estão sendo maus com a moça. Ela parece assustada. A gente não pode ajudar? A pergunta, carregada da mais pura empatia infantil, foi como uma ordem de comando para Marcos. Aquele instinto protetor, afiado por anos de treinamento para defender os vulneráveis, emergiu com força total. Ele não era mais apenas um pai jantando com a filha. Era um guardião. Levantando-se com uma calma que desmentia a adrenalina que começava a correr em suas veias, Marcos se aproximou da mesa. Com licença, senhores, disse ele com a voz firme, mas educada. Acredito que a senhora gostaria de ficar sozinha. O homem mais corpulento o mediu de cima a baixo com um sorriso desdenhoso. E quem é você? O cavalheiro andante. Cuide da sua vida, amigo. O segundo homem, mais magro e de olhos frios, acrescentou olhando por cima do ombro de Marcos em direção a Júlia. Cuide do que é seu, especialmente daquela coisinha linda ali. A menção à sua filha foi a linha que eles não deveriam ter cruzado. O mundo de Marcos se afunilou. O barulho do restaurante desapareceu. Tudo o que existia era a ameaça e a necessidade de neutralizá-la. Quando o homem corpulento se levantou e o empurrou no peito, Marcos reagiu com a precisão de um reflexo. Ele não usou a força bruta, mas a técnica. Desviou o empurrão, agarrou o pulso do agressor e, com um movimento fluido, o torceu, forçando-o a se ajoelhar com uma expressão de dor e surpresa. O segundo homem tentou um soco, mas Marcos já havia antecipado o movimento, bloqueando o golpe e aplicando uma chave de braço que o imobilizou instantaneamente. Tudo aconteceu em menos de 5 segundos. O restaurante, antes ruidoso, mergulhou em um silêncio chocado. Com os 2 homens subjugados e sem fôlego, Marcos olhou para a mulher. Pode ir, eles não vão te seguir.
Ela o olhou, com os olhos marejados, e antes de se apressar para a saída, disse em voz baixa, mas clara: "Você não tem ideia do que acabou de fazer. O bem sempre encontra um caminho." E então, desapareceu na noite paulistana. Marcos liberou os homens, que se levantaram humilhados e saíram apressadamente, sob os olhares de reprovação dos outros clientes. Imediatamente o dono da cantina, o próprio seu Zé, um senhor italiano de bigode farto, aproximou-se e colocou uma mão no ombro de Marcos. "Ragazzo, que coragem! O jantar de hoje é por conta da casa. O mundo precisa de mais homens como você." Marcos voltou para a mesa, o coração ainda acelerado, e encontrou Júlia com os olhos brilhando de admiração. "Papai, você foi incrível, igual a um super-herói." Ele afagou seus cabelos, o nó em seu estômago finalmente se desfazendo. "Eu não sou um herói, filha. Apenas um pai que não suporta ver injustiça." O que ele não sabia era que aquele ato de bravura, impulsionado pelo amor e pelo dever, havia acendido um farol em um oceano escuro, e forças que ele não podia compreender já estavam navegando em sua direção. A manhã de sábado amanheceu ensolarada, prometendo um dia de paz e brincadeiras. Marcos preparava panquecas em formato de estrelas e corações, enquanto Júlia, ainda de pijama, coloria um desenho na mesa da cozinha. Na geladeira, um ímã prendia sua última obra de arte. Um desenho de si mesma como um girassol, e ao seu lado, um homem alto e forte com uma capa, escrito em letras tortas, "Meu pai herói." Eram esses momentos de domesticidade tranquila que ancoravam a vida de Marcos. Mas a tranquilidade foi brutalmente interrompida pela campainha. Ao abrir a porta, ele se deparou com 3 homens. Estavam impecavelmente vestidos em ternos escuros, mas não eram vendedores ou empresários. Havia neles uma quietude perigosa, uma economia de movimentos que denunciava treinamento. O homem do centro, mais velho, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um relógio caro no pulso, apresentou-se como Senhor Alves. Seu sorriso era uma máscara fria. "Senhor Oliveira, podemos ter uma palavra?" "É sobre o ocorrido de ontem à noite." A forma como se posicionaram, bloqueando sutilmente a saída, enviou um calafrio pela espinha de Marcos. Da cozinha, a voz de Júlia soou. "Papai, quem é?" O instinto de Marcos foi se virar para protegê-la, e nesse breve instante de distração, um dos homens mais jovens tocou seu ombro, um gesto que não era violento, mas que carregava o peso de uma ameaça contida. "Acho melhor conversarmos lá fora." "Pelo bem da menina", disse Alves. No jardim dos fundos, a cortesia desapareceu. Alves foi direto ao ponto. A mulher que Marcos havia defendido era Beatriz Lima, filha de Sérgio Lima, um dos empresários mais poderosos e temidos do país. O nome era conhecido dos jornais, sempre cercado por rumores de negócios ilícitos e conexões perigosas. Os homens que o senhor disciplinou ontem estavam enviando uma mensagem para o senhor Lima, em nome de seus concorrentes. O senhor, com seu heroísmo, interceptou a correspondência, explicou Alves com um tom gélido. A exigência era simples e aterrorizante. Marcos e Júlia precisavam desaparecer por um tempo. "Considere umas férias, prolongadas, com todas as despesas pagas. Florianópolis é adorável nesta época do ano", disse Alves, estendendo um envelope pardo. Dentro, Marcos vislumbrou passagens aéreas e um maço de dinheiro. "E se eu recusar?", perguntou Marcos, a voz mais firme do que se sentia. Em resposta, o homem mais jovem abriu levemente o paletó, o suficiente para que o cabo de uma pistola ficasse visível. A ameaça se tornou ainda mais pessoal. "Nós sabemos da aula de balé da Júlia, às terças e quintas, na Rua Augusta, e do parquinho que vocês frequentam aos domingos. Seria uma pena se algo interrompesse uma rotina tão adorável." O mundo de Marcos desabou. Ele estava encurralado. Olhando para dentro de casa através da porta de vidro, ele viu Júlia, alheia a tudo, cantarolando enquanto coloria. Seu desenho de pai-herói na geladeira parecia uma cruel ironia. Mas foi naquele momento, vendo a imagem que sua filha tinha dele, que uma solução milagrosa de força interior o preencheu.
Ele não cederia por medo, mas sim por estratégia. Proteger Júlia era a prioridade e, para isso, ele precisava ganhar tempo. Com uma calma que surpreendeu até a si mesmo, ele pegou o envelope. Entendido. Florianópolis. Quando partimos? Alves sorriu satisfeito. Amanhã de manhã, um carro os buscará às 6. Seja pontual. Enquanto os homens se retiravam, Marcos permaneceu no jardim, o peso da decisão esmagando seus ombros. Sua vida tranquila havia sido confiscada. Para Júlia, ele inventou a história de um prêmio surpresa que ele havia ganhado no trabalho. Uma viagem mágica para uma ilha cheia de praias e sol. A alegria pura no rosto dela foi ao mesmo tempo sua maior recompensa e sua mais profunda tortura. A fuga para Florianópolis foi surreal. No avião, enquanto Júlia dormia em seu ombro, sonhando com castelos de areia, Marcos repassava cada detalhe, cada rosto, cada palavra, tentando montar um quebra-cabeça cujas peças ele não possuía. O hotel era um resort de luxo 5 estrelas, um paraíso tropical que para Marcos se tornou uma prisão dourada. Cada sorriso que ele dava para Júlia, cada brincadeira na piscina de borda infinita, cada passeio pela areia branca era um ato de performance, enquanto sua mente trabalhava freneticamente, seus sentidos de soldado em alerta máximo. Ele era um prisioneiro em um paraíso forçado, e o preço de sua liberdade, ele começava a suspeitar, era muito mais alto do que ele poderia imaginar. O capítulo de sua vida pacata havia se encerrado de forma abrupta, e um novo, cheio de sombras e perigos desconhecidos, estava apenas começando. Os primeiros 4 dias em Florianópolis foram um exercício de dissociação para Marcos. De dia, ele era o pai perfeito, construindo castelos de areia elaborados que faziam Júlia gargalhar, ensinando-a a flutuar na piscina de borda infinita que se fundia com o azul do oceano e rindo de suas piadas enquanto tomavam sorvete na varanda do luxuoso resort. Ele se forçava a estar presente em cada um daqueles momentos, absorvendo a alegria de sua filha como um antídoto contra o veneno do medo que corria em suas veias. Mas à noite, quando Júlia dormia, o ex-soldado assumia o controle. Ele mal dormia, repassando rotas de fuga mentalmente, observando as sombras do quarto, ouvindo cada ruído no corredor. A beleza do lugar era uma zombaria, uma gaiola dourada onde cada grade era feita de palmeiras e o som das ondas parecia sussurrar avisos constantes. A ruptura veio em uma tarde ensolarada e aparentemente perfeita. Enquanto Júlia participava de uma atividade de recreação infantil perto da piscina, Marcos a observava de uma mesa mais afastada, fingindo ler um livro. Foi quando ele o viu. Não era nenhum dos 3 homens que o visitaram em São Paulo, o que tornava a situação ainda mais alarmante. A organização tinha recursos e pessoal de sobra. O homem era discreto, vestia uma camisa de linho e calças claras, misturando-se aos outros hóspedes, mas sua postura era errada. Ele não relaxava. Seus olhos por trás dos óculos escuros não vagavam, mas escaneavam, e Marcos sentiu, com a certeza arrepiante de um alvo, que ele era o foco daquela vigilância. A confirmação veio quando o homem levou o pulso à boca e falou discretamente em um microfone disfarçado de relógio. Era o sinal. Eles haviam sido confirmados. A adrenalina inundou o sistema de Marcos, mas seu rosto permaneceu uma máscara de calma. Ele se levantou, caminhou sem pressa até a recreadora e com um sorriso disse que Júlia precisava ir com ele para uma surpresa. A menina, sempre pronta para uma novidade, o seguiu saltitante. "Papai, que surpresa é?" perguntou ela no elevador. O coração de Marcos martelava contra suas costelas. "Vamos brincar de espiões, meu amor. A missão é sair do hotel sem que ninguém nos veja. Silêncio total e siga todas as minhas ordens. Consegue fazer isso, agente Júlia?" Os olhos dela brilharam com a excitação do jogo. Era a única maneira de garantir sua cooperação sem aterrorizá-la. Eles não foram para o quarto. Marcos a guiou por corredores de serviço, seguindo as placas de saída de emergência. Em um corredor deserto, ele parou. Precisava de uma pequena vantagem. Viu um alarme de incêndio na parede. Hesitou por uma fração de segundo, mas a imagem do homem ao telefone o impulsionou. Ele quebrou o vidro e acionou o alarme.
O som estridente ecoou pelo complexo, e o caos controlado que se seguiu foi a cobertura de que precisavam. Em meio à confusão de funcionários e hóspedes, eles se moveram rapidamente. Em um momento de pura providência, uma camareira, uma senhora de olhar bondoso, viu o pânico contido no rosto de Marcos e a urgência em seus passos. Em vez de questionar, ela simplesmente apontou para uma porta de serviço nos fundos da lavanderia e sussurrou: "Deus os acompanhe." Esse pequeno ato de bondade anônima foi a primeira fresta de luz na escuridão que os envolvia. Eles saíram para o ar quente da tarde, deixando para trás o luxo, as malas e a falsa segurança, carregando apenas uma mochila com o essencial que Marcos sempre mantinha pronta. A fuga foi um borrão de movimentos calculados, um ônibus local para o centro da cidade, onde se misturaram à multidão. Depois um carro alugado em uma pequena agência, pago com o dinheiro do envelope. O mesmo dinheiro que era o preço de seu silêncio. Marcos dirigiu por horas a fio, cortando a noite pela estrada, enquanto Júlia dormia tranquilamente no banco de trás, exausta pela aventura. Ele se dirigia para a costa do Rio de Janeiro, para a cidade histórica de Paraty, um lugar que ele esperava ser um labirinto de ruas de pedra e casarões antigos, um refúgio de anonimato. Chegaram em Paraty ao amanhecer, cansados e abatidos. Encontraram uma pequena e charmosa pousada chamada Pousada do Porto Seguro, um nome que Marcos esperava ser um presságio. Foram recebidos por um casal de idosos, Senhor Afonso e Dona Elvira, cujos rostos enrugados eram mapas de uma vida de trabalho e gentileza. Eles não fizeram perguntas incômodas. Viram um pai exausto e uma criança sonolenta e os acolheram com um calor que parecia pertencer a outra era. Às vezes as pessoas só precisam de um porto seguro para a tempestade passar, disse Dona Elvira, enquanto servia um chocolate quente para Júlia. Sintam-se em casa. E pela primeira vez em dias, Marcos sentiu um pingo de paz. O lugar era o oposto do resort. Simples, acolhedor e, acima de tudo, parecia real. Foi na segunda noite em Paraty, enquanto observava as estrelas da pequena sacada do quarto, e Júlia dormia o sono dos justos, que seu celular, um aparelho pré-pago que ele comprara na estrada, vibrou. Número desconhecido. Seu instinto gritou para não atender, mas algo mais forte o compeliu. "Alô?", disse ele a voz baixa. "Senhor Oliveira, aqui é Beatriz Lima." O mundo de Marcos parou de girar. Era a mulher do restaurante. Um misto de raiva e medo o invadiu. "Como você conseguiu este número? O que você quer?" A voz dela era calma, precisa, desprovida do pânico que ele presenciara. "Eu preciso que o senhor me escute. A sua vida e a vida da sua filha dependem disso." E então, Beatriz começou a desvendar a teia complexa e mortal na qual ele havia tropeçado. A verdade era muito mais chocante do que qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado. Ela não era uma socialite, mas uma promotora do Ministério Público Federal, infiltrada há anos em uma investigação para desmantelar uma das maiores redes de tráfico humano do continente. Seu pai, Sérgio Lima, um homem que flertou com o lado sombrio dos negócios, havia tido sua empresa de logística usada como fachada pela organização. Quando descobriu a terrível natureza da carga que seus navios transportavam, tentou sair, mas foi ameaçado e se tornou um prisioneiro em sua própria vida. O verdadeiro poder por trás de tudo, o homem que comandava as operações com uma crueldade invisível, era Ricardo Bastos, o confiável braço direito de seu pai. "O que aconteceu no restaurante não foi um assédio, Marcos", ela explicou, a voz carregada de urgência. "Foi uma tentativa de sequestro. Eu estava há poucos dias de apresentar meu dossiê final a um comitê internacional. Ricardo Bastos precisava me silenciar. Sua intervenção não foi pequena. Você salvou a investigação e, muito provavelmente, a minha vida." Marcos sentou-se, a cabeça girando. "Mas como você me encontrou?" E aqui, a segunda solução milagrosa se revelou. O dono da cantina, o seu Zé. Ele tinha uma câmera de segurança antiga na entrada, que ele achava que não funcionava há anos. Mas por algum milagre ela gravou. Gravou a placa do carro dos homens que me abordaram. Ele levou a fita para um sobrinho na polícia, um homem honesto,
que por acaso trabalhava com a minha equipe. Foi assim que soubemos que você não era um civil qualquer que se envolveu, mas a peça-chave que impediu meu desaparecimento. Beatriz continuou explicando o perigo atual. Ricardo Bastos era paranoico e metódico. Ele não sabia o que Marcos sabia ou o que Beatriz poderia ter lhe dito naquele breve encontro. Na lógica de um criminoso daquele calibre, uma testemunha ocular, especialmente uma com as habilidades de Marcos, era um risco inaceitável. Fugir só vai adiar o inevitável, Marcos, disse ela. Eles não vão parar até encontrarem vocês. Para proteger a Júlia de verdade, para que ela possa ter uma vida normal, temos que cortar o mal pela raiz. E eu não posso fazer isso sozinha. Foi então que ela fez a proposta. Eu tenho um pendrive. Nele estão 3 anos da minha vida. Nomes, contas bancárias, rotas, gravações, provas para prender Ricardo Bastos e toda a sua cúpula. Mas ele tem gente em todos os lugares. Não sei em quem confiar. Eu verifiquei seu histórico, Marcos. Suas condecorações, seu serviço impecável. Mas não é por isso que estou te ligando. É pelo que você fez no restaurante. Você não hesitou em proteger uma estranha. Você tem a coragem e a integridade que eu preciso. Eu preciso de um aliado fora do sistema. A proposta pairou no ar pesada e impossível. Levar a luta até eles? O pai em Marcos gritava para pegar Júlia e fugir para o mais longe possível. Mas o soldado, o estrategista, sabia que Beatriz estava certa. Uma vida em fuga não era vida. Seria uma sentença de medo perpétuo para sua filha. Ele olhou para o quarto, para a pequena forma de Júlia dormindo sob o lençol, serena e inconsciente do perigo. A proteção dela não era apenas física, era garantir que ela pudesse crescer livre. O que você precisa que eu faça? Ele perguntou, a decisão tomada. Um suspiro de alívio soou do outro lado da linha. Preciso que venha a Curitiba, sozinho. Tenho um plano, mas preciso ter certeza de que posso confiar em você pessoalmente. Deixar Júlia era impensável. Mas, mais uma vez, a providência interveio. Na manhã seguinte, quando Marcos, com o coração pesado, tentou explicar a senhor Afonso e Dona Elvira que precisaria se ausentar por 1 ou 2 dias por uma emergência de trabalho, a reação do casal foi o terceiro e mais poderoso milagre daquela jornada. Dona Elvira colocou sua mão enrugada sobre a dele. Meu filho, nossos olhos são velhos, mas não são cegos. Vimos a preocupação em seu rosto desde que chegou. Vá resolver o que precisa. Nós cuidaremos desta anjinha como se fosse nossa neta. Ela estará segura e feliz aqui no nosso porto seguro. Nós prometemos. A confiança incondicional daqueles estranhos foi o sinal final de que ele estava no caminho certo. Ele beijou a testa de uma Júlia sonolenta, prometendo voltar com a maior surpresa de todas, e partiu para Curitiba, o coração dividido entre a dor da separação e a chama de uma nova e perigosa determinação. O encontro com Beatriz aconteceu em um café discreto no centro da cidade. Pessoalmente, ela era ainda mais impressionante. A vulnerabilidade que ele vira no restaurante havia sido substituída por uma aura de autoridade e inteligência afiada. Ela não perdeu tempo. Abriu um notebook e mostrou a ele a ponta do iceberg da operação de Ricardo Bastos, a crueldade e o alcance de seus crimes. O plano dela era audacioso, arriscado e beirava o impossível. Exigiria que Marcos usasse todas as suas habilidades, não apenas como soldado, mas como estrategista. No final da conversa, ela fechou o notebook e o olhou nos olhos. A aliança estava selada não com um aperto de mãos, mas com um entendimento mútuo, forjado no perigo extremo. Eles te transformaram em um alvo, Marcos. Agora, nós vamos te transformar na arma que vai acabar com eles, disse ela, a voz baixa, mas ressoando com o poder de uma promessa. Pronto para voltar à guerra, soldado, porque é para lá que estamos indo. O capítulo da fuga havia terminado. O capítulo da caçada estava prestes a começar. A viagem de volta a São Paulo foi diferente de todas as outras. Desta vez, Marcos não estava fugindo. Estava avançando em direção ao olho da tempestade, mas com um plano, aliados e, o mais importante, um propósito claro. Em uma base de operações secreta da polícia em São Paulo,
Ele foi apresentado formalmente à equipe de confiança de Beatriz. Liderada pela inspetora Carla Menezes, uma mulher de olhar penetrante e calma inabalável, a equipe era composta por alguns dos melhores e mais íntegros oficiais do país. Longe de tratá-lo como um civil amador, eles ouviram com atenção, enquanto Marcos, recorrendo à sua experiência militar em planejamento tático, oferecia sugestões para a invasão do apartamento, focando em rotas de entrada e na minimização de riscos. Sua perícia e serenidade sob pressão rapidamente lhe renderam o respeito da equipe. Ele não era mais apenas uma isca, era um parceiro estratégico na operação que definiria o futuro de todos. O passo mais difícil foi o retorno ao seu próprio apartamento. O lugar, antes um santuário de sua vida com Júlia, agora parecia frio e exposto, o palco de uma perigosa performance. Cada porta-retrato com o sorriso de Júlia, cada brinquedo esquecido no canto da sala, era um lembrete pungente do que estava em jogo. Enquanto a equipe de Carla se posicionava discretamente nos prédios vizinhos e em veículos não identificados na rua, Marcos preparava o cenário. Em um ato de fé silenciosa, ele pegou na mochila o desenho que Júlia lhe dera em Paraty, o papai herói. Com cuidado, ele o prendeu com um ímã na porta da geladeira, posicionando-o de forma que fosse a última coisa que veria antes de abrir a porta para o inimigo. Não era um plano tático, mas um amuleto, um farol de amor puro que o ancoraria na escuridão que estava por vir. Pontualmente às 9 da noite, a campainha tocou. Marcos respirou fundo, olhou para o desenho de sua filha e abriu a porta. Ricardo Bastos entrou, não com a arrogância de um capanga, mas com a sofisticação de um executivo. Ele era charmoso, seu sorriso era branco e seu terno impecavelmente cortado. Mas seus olhos eram vazios, frios como o Ártico. Senhor Oliveira, que bom que decidiu voltar para casa. Podemos conversar? A conversa que se seguiu foi uma batalha de vontades. Ricardo circulava pela sala, pegando objetos, estudando as fotos de Júlia, cada gesto uma violação, uma ameaça velada. Ele tentou todas as táticas. Ofereceu a Marcos uma quantia em dinheiro que mudaria sua vida para sempre, tentou intimidá-lo com descrições detalhadas do que acontecia com pessoas que se tornavam inconvenientes. E o mais cruel de tudo, tentou envenenar sua mente, sugerindo que Beatriz o estava usando e o descartaria depois. Ela pertence a um mundo de poder e privilégio, Marcos. Você acha mesmo que ela se importa com um simples engenheiro? Você é uma ferramenta, e ferramentas quebradas são jogadas fora. Marcos, no entanto, permaneceu inabalável. O desenho na geladeira parecia emanar uma força protetora. Ele se lembrou das palavras de Beatriz, da confiança da inspetora Carla, da bondade de seu Zé e do casal de Paraty. Ele não estava sozinho. Ele jogou o jogo de Ricardo, fingindo hesitar, alimentando seu ego, ganhando cada segundo precioso de que a equipe precisava para a sincronização final. Talvez você tenha razão, disse Marcos olhando para o chão. Mas o que ela me deu não é muito valioso. Preciso de garantias. A ganância brilhou nos olhos de Ricardo. O pendrive, onde está? Está seguro, mas só eu posso pegá-lo, blefou Marcos. Foi a deixa. No momento em que Ricardo se inclinou, convencido de sua vitória, a voz de Carla soou no minúsculo ponto eletrônico no ouvido de Marcos. Agora. A ação foi uma sinfonia de precisão. As janelas da sala estilhaçaram para dentro quando agentes de rapel invadiram. A porta da frente foi arrombada com um único e poderoso golpe. Em menos de 3 segundos, Ricardo Bastos e seu guarda-costas estavam no chão, imobilizados e algemados, seus rostos uma máscara de choque e incredulidade. A operação foi limpa, eficiente e avassaladoramente bem-sucedida. A última a entrar foi Beatriz Lima. Ela não usava a toga de promotora, mas sua autoridade era absoluta. Ela parou diante de um Ricardo derrotado, ergueu o pendrive que Marcos lhe entregara em Curitiba e disse com a voz clara e firme: Ricardo Bastos, você está preso por conspiração, sequestro e liderança de uma organização criminosa de tráfico humano. A sua guerra acabou. A justiça, enfim, havia prevalecido.
A viagem de volta para Paraty foi a mais longa e, ao mesmo tempo, a mais rápida da vida de Marcos. A cada quilômetro, o peso em seus ombros diminuía. Quando ele estacionou em frente à pousada do Porto Seguro, viu Júlia sentada na varanda com Dona Elvira, trançando flores no cabelo. O grito de "papai" que ela deu ao vê-lo foi o som mais bonito que ele já ouvira. Ela correu para seus braços e Marcos a ergueu no ar, girando-a, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Ele a abraçou com uma força que continha todo o medo, toda a tensão e todo o alívio dos últimos dias. Estavam seguros, estavam juntos, e isso era tudo o que importava. Os meses seguintes foram de cura e reconstrução. O conteúdo do pendrive, combinado com o testemunho de Beatriz e a cooperação de seu pai, Sérgio Lima, foi demolidor. A organização de Ricardo Bastos foi completamente desmantelada e a justiça alcançou dezenas de criminosos que se julgavam intocáveis. Sérgio Lima, por sua colaboração total, recebeu uma sentença branda e, ao ser libertado, dedicou o resto de sua vida e fortuna a fundações de caridade que ajudavam vítimas de tráfico, uma forma de penitência e busca por redenção. A imprensa noticiou o caso como uma vitória histórica, mas o nome de Marcos Oliveira, o herói anônimo, nunca foi mencionado, garantindo a ele e a Júlia a paz que tanto mereciam. Marcos e Júlia se mudaram para uma casa em um bairro tranquilo no interior de São Paulo. Uma casa com um grande jardim, onde Júlia poderia plantar seus próprios girassóis. Beatriz se tornou uma visitante regular. A princípio, as visitas eram para atualizá-lo sobre o caso, mas logo as formalidades deram lugar a uma amizade genuína. Ela trazia presentes para Júlia, ajudava com o dever de casa e ficava para o jantar. Marcos descobriu que, por baixo da promotora implacável, havia uma mulher com um sorriso caloroso e uma risada contagiante. Beatriz, por sua vez, via em Marcos não apenas o herói que a salvara, mas um homem de uma bondade e força de caráter imensas, um pai devotado cuja simples presença parecia tornar o mundo um lugar mais seguro. O ponto de virada veio em uma tarde de domingo. Júlia, que agora tinha 9 anos, mostrou a ele seu mais novo desenho. Nele estavam 3 figuras de mãos dadas em frente à nova casa. Um homem alto, uma mulher de cabelos loiros e uma menina no meio. "É a nossa família", disse ela, com a naturalidade das crianças que veem a verdade do coração. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor, mas cheio de significado. Marcos e Beatriz se olharam, e naquele olhar todas as barreiras, todos os medos e todas as incertezas desapareceram. O que havia sido forjado no perigo e nutrido na amizade havia florescido, silenciosamente, em amor. Um ano depois, o jardim daquela casa foi o cenário de um casamento. Uma cerimônia simples e cheia de luz, com poucos convidados. Estavam lá a inspetora Carla, o seu Zé da cantina e Sr. Afonso e Dona Elvira, que se tornaram avós honorários de Júlia. Júlia, a dama de honra, irradiava felicidade, a prova viva de que o amor de seu pai havia, de fato, movido o mundo para protegê-la. 2 anos mais tarde, em uma tarde preguiçosa de primavera, Marcos e Beatriz estavam sentados na varanda, observando Júlia, agora com 11 anos, correndo no jardim com um cachorrinho que haviam adotado. Beatriz, com a mão repousando suavemente sobre a barriga, onde uma nova vida crescia, encostou a cabeça no ombro de Marcos. O passado parecia uma história distante, um pesadelo que havia dado à luz um sonho inimaginável. Marcos olhou para sua família, para o lar que haviam construído, e pensou na noite na cantina. Tudo havia começado com uma simples pergunta de uma criança, um pedido para ajudar. Aquele pequeno ato de coragem, uma pedra jogada em um lago escuro, havia criado ondas que derrubaram monstros, restauraram a justiça e, no final, trouxeram o amor para um porto seguro. A vida lhes ensinara da maneira mais difícil que, mesmo nas noites mais escuras, um único ato de bondade pode acender uma luz forte o suficiente para guiar o caminho de casa. E eles estavam em casa, finalmente, juntos e em paz, banhados pela luz dourada do sol e pela esperança de todos os amanhãs que viriam. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like,
se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.